Vamos a mais uma questão sobre a exclusão do crédito tributário. Esta tem o seguinte enunciado. Por meio de decreto de vigor e eficácia imediatos, o prefeito do município de Cascavel, comovido por inundação ocorrida em seu território, isentou do pagamento de IPTU por 2 anos os proprietários dos imóveis mais afetados, tendo justificado a medida com base na equidade. Isso é para você ficar com pena das pessoas que realmente estão numa situação complicada, né? Imóveis que foram afetados por uma inundação. Fala em equidade, quer fazer a justiça do caso concreto, certo? Só que aqui tem um problema técnico-jurídico intransponível, foi um decreto. Isenção, como deixa claro o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, só se dá por lei. Salvo aquele caso do ICMS que tem um mecanismo até mais difícil do que elaborar uma lei. E isso da Constituição Federal. Se você for olhar para o CTN, no artigo 176, também se diz a isenção, mesmo quando prevista em contrato, sempre decorre de lei. É aquela ideia de que o crédito tributário é parte do patrimônio público e não pode a autoridade administrativa dispor do patrimônio público. O interesse público é indisponível para dar o benefício só quando o dono do barraco dá, e o dono do barraco é o povo, e somente por lei é que pode ser concedida. Aqui se fala que a vigência e a aplicação do decreto seria imediato. Alguém poderia dizer anterioridade, tem problema aí? Claro que não. Porque anterioridade é para quando você aumenta a carga tributária, para quando você cria um tributo, aumenta um tributo. No caso de isenção, ora, você vai pagar a menos. A anterioridade foi criada para proteger o contribuinte, para que ele prepare o seu orçamento quando vai ter que pagar mais tributo. O contribuinte não precisa de proteção quando é dada a ele uma isenção. Então, pode ter vigência imediata. O problema aqui é ser feito por meio de decreto. Além disso, é bom que a gente lembre que na ausência de lei, que nesse caso aqui não tem lei, tentaram fazer por decreto, na ausência de lei, se você quer resolver um caso concreto, você vai usar o artigo 108 do Código Tributário Nacional, estudado lá na parte de interpretação e integração da legislação tributária. Aí naquele dispositivo se diz que na ausência de lei você pode resolver o problema com algumas técnicas. A última das técnicas citadas é a equidade. Só que o parágrafo 2º do mesmo artigo 108 diz que da equidade não pode resultar a dispensa do pagamento de um tributo devido. Você pode até usar a equidade para conceder por lei remissão, que acaba dispensando o pagamento do que é devido. Tá? Mas por lei. Agora, para a autoridade administrativa, usando a equidade dispensar, isso não é possível. Então, o problema aí de legalidade, também invocar a equidade, não resolve esse problema. Vamos para as assertivas. Acerca da situação hipotética dessa isenção dada por decreto, assinala a opção correta. Então, vamos lá. Alternativa A. O princípio da legalidade no direito tributário aplica-se apenas para obstar a majoração de tributos, razão porque a opção pela isenção em apreço mediante decreto foi correta. Falso, porque a gente sabe que crédito tributário é patrimônio público para dispor daquilo só por lei. Eu citei para vocês tanto o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, quanto o artigo 176 do Código Tributário Nacional. Os dois deixam claro que é preciso lei para conceder uma isenção, ok? Então a alternativa A está errada. Alternativa B. Na situação considerada, a equidade não poderia ter fundamentado a dispensa do pagamento do tributo devido. Verdadeiro. A base, tanto a exigência de lei, que eu já citei nos dispositivos que acabei de comentar com vocês, quanto pelo próprio artigo 108, parágrafo 2º do CTN, que diz que da equidade não pode resultar a dispensa do pagamento do tributo devido. Então, a alternativa B está correta, corresponde ao gabarito, marquem-na. Alternativa C. A isenção em apreço caracteriza uma hipótese de extinção do crédito tributário. Olha, a gente está estudando exclusão do crédito tributário, né? Na realidade, é bom que a gente lembre que a exclusão do crédito tributário impede o crédito tributário de nascer. Se existir isenção, o tributo sequer vai ser lançado. Na extinção, não. O crédito nasce e depois vem um evento que vai fazer com que ele deixe de existir. Você só extingue o que já existe, né? Então, você extingue crédito já lançado. Há um pequeno problema quanto a isso que a gente sabe que de maneira bem equivocada, se a gente for analisar tecnicamente, colocaram decadência como forma de extinção do crédito. E na realidade, quando ocorre a decadência, o prazo para lançar passa e o crédito não chega nem a nascer. Então o CTN acaba dizendo que a decadência extingue algo que ela sequer deixou que nascesse. Contudo, em prova, a gente tem que tratar a decadência como forma de extinção e como forma de exclusão só isenção e anistia. Como estamos falando de isenção aqui, foi dito que é forma de extinção, obviamente o item está errado. Item D. A isenção na hipótese considerada para ser válida deveria observar o princípio da anterioridade. Falso também, já avisei para vocês que o caso de isenção é algo que diminui a carga tributária, é uma surpresa boa para o contribuinte, então de maneira alguma tem que observar a anterioridade. Em suma, gabarito alternativa B, conforme já marcado.